Olá pessoal, hoje eu sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos trabalhar sobre critério de visibilidade. E o que é critério de visibilidade? Para alguns números, como 2, 3, 5, dentre outros, existem regras que a gente permite verificar se o número é divisível sem fazer a divisão. Ou seja, antes de eu fazer a divisão, eu sei se aquele número é divisível ou não por outro. Então vamos aqui para alguns números. Vamos começar com 2. O número natural é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par e, consequentemente, ele é divisível por 2. E aí temos exemplo de 5.040 divisível por 2 porque termina em 0. Sem fazer a divisão, a gente sabe que o resto vai dar 0. E o 237 não é, pois não é um número par, porque ele termina em 7. 7 não é um número par, é um número ímpar. Por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus valores absolutos do seu algarismo for divisível por 3. Ou seja, se a soma dos seus algarismos, o resultado da soma dos seus algarismos estiver na tabuada de 3. Então, um exemplo aqui, 234. Por que ele é divisível por 3? Que se eu somar os algarismos dele, 2 mais 3 mais 4, isso é igual a 9. E 9 está na tabuada do 3. 9 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Por 4. O número é divisível por 4 se termina em 0, 0. Então, termina em 0, 0. Ou os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, ou termina em 0, 0, ou os últimos algarismos da direita for divisível por 4. Aqui os exemplos. 1.800 é dividido por 4 que termina em 0, 0. 4.116 é divisível por 4, pois 16, os dois últimos algarismo da direita é divisível por 4. Então, 1.324 também é divisível por 4, porque 24 é divisível por 4, está na tabuada do 4. 4 vezes 6, 24. Então, esse número todo é divisível por 4. E o 3.850 não é porque 50 não termina em 0 a 0 e 50 não é divisível por 4. O que faz parte da tabuada do 4 perto do 50 é ou 48 ou 52. Então, não é divisível por 4. Por 5, só se o número terminar em 0 e 5. Só tem essas duas possibilidades. Terminou em 0 e terminou em 5 é divisível. Se não, não. Então, aqui, terminou em 5 é divisível por 5. Terminou em 0 é divisível por 5. Terminou em 7 não é divisível por 5. Por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, é aqui ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, automaticamente, tem que ser par para ser divisível por 2. E depois eu tenho que somar os algarismos para ver se está na tabuada do 3. Aqui, vou somar, ele é par. Ok? E vamos somar o algarismo. 3 mais 1, 4 mais 2, 6. Opa, 6 está na tabuada do 3. Então, é divisível por 3. Aqui termina em par. Beleza. Primeira condição. Agora, segunda. Vamos somar. 2 mais 5. Melhor, 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Mais 4, 12. 12 está na tabuada do 3. Então, é divisível por 6. Ele é divisível por 3 e, consequentemente, também é divisível por 6. Esse aqui, 716, termina em par, logo é divisível por 2. Vamos ver se é divisível por 3. 7 mais 1, 8. Com 6, 14. Não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6. Aqui termina em ímpar, esquece. Já não é divisível por 6. Então, o primeiro teste que você faz é o do par. Porque se ele for ímpar, ele não é divisível por 2, então ele também não vai ser por 6. Passou pelo teste do par, aí você faz o teste de somar os seus algarismos para ver se é divisível por 3. E aí, se for divisível por 3, ele será por 6. Divisível por 8, quando termina em 3 zeros,
ou os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, do 8 tem que fazer um pouco mais de conta, não tem jeito. Então, o 4 terminado em 2 zeros e os 2 últimos algarismos dividido por 4. Agora, o 8 são 3 zeros, tem que ou terminar em 3 zeros ou os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, aqui 7.000 é divisível por 8, que termina em 3 zeros. Agora, aqui, 56.104 é divisível por 8, porque se eu pegar o 104, eu consigo dividir por 8. O 61.112 é divisível por 8, porque 112, se eu pegar para dividir por 8, dá resto zero. E esse número aí, 78.164, não é divisível por 8, porque se eu pegar o 164, não vai dar resto zero quando eu dividir por 8. Divisibilidade por 9. O 9 é parecido com 3. Soma os seus algarismos e tem que ver se está na tabuada do 9. Tá? Lá no 3 era na tabuada do 3, aqui no 9 na tabuada do 9. Então, 2.871 divisível por 9, porque se eu somar os algarismos, 2 mais 8, 10, mais 7, 17, mais 1, 18. 18 está na tabuada do 9. 9 vezes 2, 18. Então, esse número é divisível por 9. Por 10 é o mais fácil, qualquer número que termine em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Tá? Então, aqui o 4.150 é divisível por 10, porque termina em 0. E esse número aqui, 2.106, é terminado em 6, não é divisível por 10. Por 11, tem até a regra, mas a regra não é tão simples assim. Mas vou passar assim mesmo assim. Dependendo do número, é melhor dividir. Mas vamos lá. O número é divisível por 11 quando a diferença, ou seja, menos, entre as somas dos valores absolutos dos algarismos da ordem ímpar, então primeiro ímpar, e das ordem par, é divisível por 11. Então vamos... o algarismo das unidades é a primeira ordem, os da dezena a segunda ordem e os da centena a terceira ordem, e assim sucessivamente. Então vamos lá. Começa de trás para frente. Então, a primeira ordem é o das unidades, da segunda ordem é os das dezenas e a terceira ordem das centenas. Beleza. Ele fala que tem que ser da ordem ímpar. Então, aqui é o 9, o 5. Então, eu começo de trás para frente. O primeiro, o terceiro e o quinto, porque são as ordens ímpar. E aí, soma. 9 mais 5 mais 8, 22. Depois, eu tenho que pegar os pares. O 4 e o 7, porque eu pego o segundo e o quarto. E somo 11. Depois, eu tenho que subtrair o de ordem ímpares pelos ordens pares. A soma, no caso, né? Dá 11. 11 é divisível por 11, então esse número todo é divisível por 11, sem precisar fazer a conta. Aqui, o da ordem ímpar é o 7. É o 7. É o 7, o 0 e o 3. Somando isso tudo dá 10. Depois eu pego o 8, o 9 e o 4. E somo dá 21. Aqui tem um detalhe. Se eu pegar a soma dos ímpares e subtrair os ímpares da soma das ordens pares, não dá para subtrair. Não dá um número natural. Aí como que a gente faz? Como a subtração não pode ser realizada, acrescenta-se um menor múltiplo de 11, diferente de 0, ao minuendo, para que a subtração possa ser realizada. Então, eu vou pensar assim. O próximo múltiplo, diferente de 0, é quem? O próprio 11. Então, eu somo 10 com 11, 21. Aí sim eu consigo subtrair. 21 menos 21, 0. Então, logo, esse número, como 0 é divisível por 11, esse número todo é divisível por 11. O do 11 é um pouquinho mais complicadinho, mas dá para fazer mesmo assim. Divisibilidade por 12 tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo. Não pode ser só por um ou só por outro. Tem que ser ao mesmo tempo. Então, 720 é divisível por 2 porque 20 é divisível por 4. E se eu somar os algarismos, 7 mais 2, 9.
O 9 está na tabuada do 3, então logo é divisível por 3. Então logo é divisível por 12. Aqui o 770 não é divisível por 2 porque 70 não é divisível por 4. Então já esquece. Mesmo ele sendo divisível por 3, mas tem que ser por 2 ao mesmo tempo. Agora 40 é divisível por 4, mas se eu somar 3 mais 4, 7, não é divisível por 3. Então também não é divisível por 2. Divisível por 15. Tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, a primeira condição que você vai olhar para ser divisível por 15, se ele termina em 0 e 5, que é a condição de ser divisível por 5. Passou pelo crivo, aí eu vou testar a soma dos seus algarismos, para ver se é divisível por 3. Então, 1 mais 5, 6. Então, é divisível por 3 e termina em 5. Então, beleza. Aqui, ó, termina em 4, esquece, não é divisível por 5. Então, não vou nem testar lá por 3. Aqui termina em 0. Bom, é divisível por 5. Vamos somar. 5 mais 3, 8. 8 não é divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 5. E divisibilidade por 25, o número tem que terminar em 0, 25, 50, 75. Então, terminou em 0, 0. Terminou em 25, terminou em 50, terminou em 75. É divisível por 25. Então, aqui, ó, 200 termina em 0, 0. 525 termina em 25. 850 termina em 50, 975 termina em 75. Logo, esses números são divisíveis por 25. Ok, pessoal? Então, esse é o critério de divisibilidade. Muitas vezes a gente precisa usar, precisa saber se o número é divisível ou não, principalmente para fazer a decomposição em números, em fatores primos, lá no MMC, no MDC. E o MMC principalmente para somar frações e subtrair frações. Então, sabendo dessas regras ajuda muito, principalmente a regra do 2, do 3, do 5. Esses três aí a gente usa bastante porque são números primos, então vai nos ajudar bastante saber principalmente essas três regras. Mas é bom saber do 10 também, do 9 e do 6, que são os mais que a gente acaba usando mais. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.